Vamos então a palavra de Valdo Franco. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Dominique Lapierre, admirável escritor francês, quando se interessou em escrever a biografia de Mohandas Karamchand Gandhi, não podia imaginar que a sua vida se transformaria sob vários aspectos. O primeiro deles, o de natureza econômica, porque Dominique Lapierre, ao apresentar esta noite a liberdade, comoveu o mundo. A sua obra foi traduzida em mais de 50 idiomas. A cinematografia internacional levou-a a milhões de pessoas. E ele se tornou um escritor próspero, um homem infinitamente feliz do ponto de vista econômico. Nasceu concomitantemente um sentimento de gratidão pela Índia. Ele estivera ali por largos dias e demoradas noites, aspirando o perfume de sândalo e tentando penetrar na magia lírica do misticismo indiano. Parecia encontrar Gandhi em toda parte, na miséria dos párias, no totalitarismo dos marajás, nos hediondos guetos da miséria, nos nababos palácios do poder. E foi exatamente no momento do êxito que ele veio a saber que uma obra de amor que atendia a milhares de crianças em Bombaim ia fechar as suas portas, porque o mecenas, o benfeitor, o lord inglês, experimentara dificuldades financeiras num desses reveses da fortuna, e alguns milhares de crianças voltariam às ruas de Bombaim. Deveriam viver nas palhoças da miséria e nos corredores sombrios da delinquência. Dominique Lapierre era devedor da Índia. Ele sabia que a sua vida encontrava-se vinculada à vida dos párias indianos. Teve uma ideia feliz. Viajou a Nova Delhi e depois dirigiu-se ao interior do país na busca de inspiração. Foi às margens do rio Ganges que, numa tarde de verão incendiada de fogo e de ouro, ele viu crianças atirarem-se às águas lodosas do rio sagrado, mergulhando e trazendo dos despojos cadavéricos objetos. Acercou-se daquela meninada trêfega e irresponsável e sentiu-se fascinado por uma garota de 12 anos apenas. Ananda era uma menina de aparência frágil, a cabeleira negra, as características de nobreza, os traços finos, a epiderme negra, o sangue ariano, e tentou comunicar-se. Ananda, por instinto, abaixou as vistas. Ela era pária. É verdade que, do ponto de vista social e político na Índia, oficialmente não existem diferenças de castas. A realidade, no entanto, é outra. Os dados oficiais das nações nem sempre refletem a realidade dos países. E Ananda, os meninos, seus pais, residiam na periferia das cidades abandonadas como animais que perderam o direito à vida. E desde cedo ela se habituara à sua condição de rejeitada socialmente. Aprendera com a família
que lhe era vedado contemplar as demais criaturas, porque ela era imunda. A sua sombra não podia cair sobre ninguém, porque a contaminava. Deveria ter o cuidado de caminhar de forma que o sol não lhe projetasse a imagem atormentada. E Ananda sabia da sua condição social, de miséria, de abandono. Mas aparentemente Ananda era feliz. Seus pais e seus irmãos viviam praticamente da sua juventude. Era a melhor mergulhadora do Ganges naquela cidade, e se tornara célebre pela habilidade com que despojava os cadáveres, que eram atirados ao rio porque não podiam ser cremados, para arrancar-lhes a dentadura, para roubar-lhes quaisquer adereços, objetos e até roupas que pudessem ser vendidas no brechó que a família mantinha para outros párias. Dominique Lapierre fascinou-se com aquela menina esguia, de olhar melancólico, e resolveu acompanhar-lhe a existência. Realizou várias viagens à Índia, entrou em contato com seus pais, que também não se comunicavam senão com aqueles que pertenciam à classe dos párias. E foi graças a esse contato que o admirável escritor francês escreveu uma obra incomum, a qual deu o nome Muito Além do Amor. É uma saga, é a história da realidade e do cotidiano das vidas, que nós tentaremos sintetizar na própria emotividade, para endereçá-la ao objetivo do nosso pensamento. Ananda cresceu e naturalmente foi programada para se casar aos 14 anos. Deveria oferecer ao seu noivo e pária também um dote que ela cavava nas águas pútridas com as próprias mãos. Quando estava próxima do casamento um dia, Ananda, banhando-se à praia, percebeu ligeira despigmentação na parte superior do busto esquerdo. Ela conhecia aquela mancha. Aquele sinal era característico de dor, de abandono, de expiação. Tomou de um graveto do chão e tentou introduzi-lo na epiderme. Nenhuma sensação. Ela correu a casa e pediu à mãe que a examinasse. Foi-lhe colocado uma substância ardente que ele não produziu nenhuma dor. O diagnóstico foi imediato. Ananda era portadora do mal de Hansen. Era leprosa. Uma leprosa a mais nos milhões de leprosos da Índia. A Índia é o país que tem o maior número de portadores da hanseníase no mundo, imediatamente seguido pelo Brasil. No Brasil, em cada 10 minutos, se realiza um diagnóstico de hanseníase. E considerando-se o número de habitantes, 150 milhões, para 870 milhões de habitantes, o Brasil tem a triste tarefa de ser o país com a maior incidência de lepra no mundo, na estatística per capita. Mas Ananda, que já era pária, acostumada a carregar o fardo da estupidez humana, agora não podia conviver com a família. O noivo rejeitou-a, a família vendeu-a a um prostíbulo, e a menina foi receber aulas de sedução. Não deveria ter emoções. A sua profissão era sustentar o lupanar. Agora não necessitava de mergulhar nas águas fétidas do rio. Ela mergulhava no pântano da moral humana. Antes, ela descia a vasa pútrida da decomposição dos corpos. Agora ela mergulhava no abismo da podridão das almas.
Era feita maquiagem nas manchas que apareciam. Jovem, infantil e sonhadora, passava de mão em mão num prostíbulo de degradação. 2 anos depois, Ananda, não suportando mais a miséria da miséria, resolveu fugir e demandou Calcutá, onde há uma grande incidência de hanseníase. Foi em Calcutá que ela ouviu falar de uma figura meiga e doce, que um dia viera à terra para reverter a ordem social vigente. Tratava-se de um nazareno belo, que havia cantado o amor no ouvido dos corações da criatura, e que um dia, subindo a um monte, pregou o código moral das criaturas para sempre. Ananda era tradicionalmente vinculada à doutrina dos seus ancestrais. Havia memorizado o Bhagavad Gita, os Upanishadas, e participava da memorização do Vedanta. Ela conhecia a história de Krishna, de Buda, de Rama, mas a doçura daquele carpinteiro galileu, que ela não conhecia exatamente, fascinou-lhe a alma de menina abandonada e assinalada pela dor. E dessa forma ela veio a saber que em Calcutá havia uma ordem de homens e de mulheres que se haviam entregado a Jesus. Não pediam nada, não esperavam nada em retribuição. Eles haviam prometido ao crucificado que iriam amar. A criadora da ordem, uma jovem albanesa na época, ao retornar de um retiro onde vira pela primeira vez a Índia, ela conhecia aquela Índia superficial. Era professora de inglês para meninas da meia burguesia. Mas quando tomou um trem para viajar 80 quilômetros e chegou ao seu destino, 6 cadáveres caíram na classe que ela estava, asfixiados. Ela teve ideia do que era a Índia, e quando retornou desse retiro da Semana Santa, a jovem monja albanesa, vendo Jesus na cruz, deteve-se em 2 palavras: tenho sede. Ela se lembrou que naquela tarde de vergonha, fazia quase 2000 anos, ele gritou: tenho sede, e deram-lhe uma esponja vinagrosa, com fel e com ungüentos anestesiantes. Ela então se perguntou: o que é que eu já dei a Jesus? Ele continua com sede. Aí está ele pedindo água. Os perversos lhe deram fel, e eu, o que é que lhe dei? Naquele dia, a jovem Teresa resolveu dar-lhe a vida, e foi aí que nasceu a ordem das missionárias de autodoação. Ananda ouviu falar dessa mulher de pequena estatura com marca-passo no peito. Sabia que à porta da sua casa de fé distribuía-se comida, atendia-se à miséria, socorria-se à dor. Não se perguntava nada, não se exigia nada, dava. Esfaimada, entrou na fila da sopa. Quando foi receber a côdea de misericórdia, a monja que a atendeu fascinou-se com a melancolia daquele rosto negro, amendoados olhos, que não se levantavam para contemplar ninguém. A religiosa tentou falar-lhe. Ananda silenciou. Ela sabia que era pária, não tinha o direito de perturbar a vida espiritual das demais pessoas.